Será que vale a pena entrar em recuperação judicial? Essa é uma dúvida que passa na cabeça de milhares de brasileiros. Segundo a FEComércio do Estado de São Paulo, aproximadamente 7 milhões de empresas brasileiras se encontram com dívidas registradas em anotações de proteção do crédito, como SPC, Serasa e os cartórios de protesto, o que revela uma situação realmente alarmante. Não é segredo para ninguém que o setor produtivo está sofrendo cada vez mais com as mudanças no atual cenário econômico brasileiro. Só em 2024 houve um aumento de mais de 61% nos pedidos de recuperação judicial quando comparados a 2023. E esse número agora em 2025 tem se intensificado cada vez mais. Por isso, entender o que é a recuperação judicial, para quem ela serve e para quem ela não serve, são informações importantíssimas para a tomada de decisão estratégica para o seu negócio. E hoje eu vou tratar exatamente disso, então acompanhe esse vídeo. A recuperação judicial é um procedimento previsto na Lei 11.101 de 2005 que permite ao empresário reestruturar o seu negócio e renegociar as suas dívidas. Ela permite que, através do Poder Judiciário, o empresário apresente um plano de reestruturação do negócio, podendo renegociar suas dívidas com deságio, desconto, alongamento de prazo, mas também com a possibilidade de incluir no negócio um investidor, alienar imóveis, enfim, fazer de tudo para que aquela empresa ela possa sobreviver a um momento de crise. Também é conferida à empresa em crise a possibilidade de suspender as ações de execução e cobrança por um período de 180 dias, prorrogável por mais 180, ou seja, quase um ano de fôlego para que essa empresa tenha tempo de renegociar com seus credores as suas dívidas e poder restabelecer aquele negócio. Mas é importante dizer que a recuperação judicial ela não é um perdão da dívida e nem um calote geral. Em algum momento essas dívidas renegociadas elas vão ser de fato pagas aos credores. É de fato uma reestruturação controlada do negócio para que a empresa continue a gerar emprego, pague os seus credores e continue a contribuir com a arrecadação tributária e cumprindo assim a sua função social. Na prática, a recuperação judicial vale a pena para aquela empresa que está sofrendo com um momento de crise, mas que ela ainda tem o potencial de se recuperar. Então essa crise ela pode vir por uma queda no faturamento, por alguma trava regulatória no setor que é temporária, ou então por uma crise decorrente, por exemplo, de uma catástrofe ambiental, algo que seja pontual, mas que o negócio em si ele ainda seja viável no longo prazo. Então, para quem não vai servir a recuperação judicial não serve para aquela empresa que não está de fato em uma grande crise, ou então que ela de fato não tem a pretensão de apresentar um plano de recuperação viável para ser aprovado pelos credores, porque tenha em mente, a recuperação judicial ela é um canhão, é uma arma de alto risco que, se você não manusear corretamente, o tiro pode sair pela culatra e atingir a própria empresa na forma de uma convalidação dessa recuperação judicial em uma falência, por exemplo, uma liquidação total da empresa, de seus ativos, para pagar a dívida, e é o pior cenário para o sócio e para o investidor daquele negócio. E quais são as dívidas que elas de fato vão ser negociadas dentro de uma recuperação judicial? Via de regra, todas as dívidas existentes até a data do pedido. Isso envolve algumas operações de crédito bancário, envolve fornecedores, envolve crédito trabalhista, tudo até a data do pedido. Mas preste atenção que tem determinadas dívidas que elas não vão ser negociadas dentro do processo de recuperação judicial, que pode ou não afetar essas dívidas. Então, contratos de leasing ou alienação fiduciária, também dívidas contraídas após o deferimento do pedido de recuperação judicial, também créditos tributários que serão negociados em apartado, observada a legislação específica de cada ente. E aí eu digo notadamente, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional já possui a possibilidade de transações extraordinárias formuladas especificamente
com empresas que se encontram em situação de crise em recuperação judicial. Então, esses débitos, o manejo do passivo da recuperação judicial, eles não vão ser tratados diretamente no processo de recuperação judicial e ainda assim podem ter como afetar a continuidade da empresa. Também é muito importante avaliar a questão dos fiadores e co-obrigados, pois esses, via de regra, não são beneficiados pela recuperação judicial. Então é muito comum as empresas que têm dívida bancária verificarem que não vale a pena entrar com a recuperação judicial porque os sócios, os familiares dos sócios já estão nos títulos de crédito como avalistas ou fiadores, ou seja, a atividade empresarial ela vai ser protegida pela recuperação judicial, mas o fiador, aquela pessoa física ou mesmo outra pessoa jurídica do grupo, não vai ser beneficiada pela recuperação judicial. Isso aí é muito importante de ser avaliado antes do ajuizamento da recuperação judicial, porque pode pôr em risco todo aquele planejamento inicial para o desenvolvimento da recuperação judicial. Quais cuidados são essenciais na hora de decidir por entrar em recuperação judicial? É muito importante estar assessorado por um bom contador, muitas vezes por um bom assessor financeiro e um bom advogado. Esses profissionais eles vão avaliar o estado atual da empresa, decidir ou ajudar a decidir se essa empresa deve entrar em recuperação judicial ou não, e a partir da decisão gerar os documentos que são essenciais, tanto para propor a ação de recuperação judicial, quanto para a condução da recuperação judicial em si, que exige a elaboração de relatórios, a elaboração do próprio plano de recuperação judicial, que vai mostrar para os credores a proposta de pagamento da empresa, bem como também elaborar a revisão desse plano, que pode ser modificado até a efetiva data de realização da Assembleia Geral de Credores, que vai votar pela realização ou não da aprovação daquela recuperação judicial. Aí eu quero trazer também alguns casos práticos. Por exemplo, eu atendi esse ano uma empresa que trabalhava no setor público e tinha um endividamento bancário relevante. Então nós avaliamos que nesse caso não valia a pena entrar em recuperação judicial, porque o endividamento bancário dessa empresa, apesar de ser muito grande, ele estava todo garantido por contratos de alienação fiduciária, ou seja, essas dívidas elas não iam ficar protegidas pela recuperação judicial. E nesse caso específico, nós optamos por tentar uma renegociação com o banco e também pelo ajuizamento de algumas medidas judiciais específicas do contencioso bancário. Por outro lado, também atuamos já há alguns anos na recuperação judicial de um supermercado que teve seu fluxo de caixa comprometido por endividamento excessivo com fornecedores. Então, naquele cenário específico, tendo em vista que a maior parte da dívida ela não era com contratos bancários garantidos por alienação fiduciária, ou mesmo que afetaria a pessoa física dos sócios, que seriam avalistas ou fiadores, mas sim que a dívida principal da empresa era com fornecedores, e esses fornecedores de fato poderiam ser renegociados dentro de uma recuperação judicial, nós entendemos que naquele momento era interessante ajuizar a recuperação judicial dessa empresa, que também teve um grande benefício ao estar em recuperação judicial e poder renegociar as suas dívidas tributárias federais com um grande percentual de desconto, por justamente estar em condição de ser uma empresa de recuperação judicial, e a Procuradoria da Fazenda Nacional entender que esse crédito seria de difícil recuperação, e o que possibilitou a realização de uma transação muito vantajosa para a empresa. Então, em resumo, a recuperação judicial ela pode sim ser um instrumento muito positivo para a solução de um momento de crise da empresa, mas é importante atentar que ela não é um calote geral, ela não vai ser a solução adequada para aquele caso concreto, e que sim é necessário ter um planejamento e o acompanhamento de bons profissionais na hora de optar
por entrar em recuperação judicial, bem como para conduzir esse processo para tentar da melhor forma possível conseguir a aprovação do plano de recuperação judicial e aí sim solucionar o problema daquela empresa. E se você ficou até o final, quer dizer que esse conteúdo ele merece pelo menos o seu like e um comentário dizendo que gostou. Se você quer ouvir também sobre outros temas jurídicos que são relevantes para o meio empresarial, dê a sua sugestão que nós ficaremos muito felizes de estar produzindo um segundo vídeo para essa série de vídeos aqui voltada para o direito relacionado à atividade empresarial. Então muito obrigado por ter assistido até o final. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo.